Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, daqui do Ceará. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do ESD, vai dar início ao ESD 3. A nossa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre lei de liberdade, né? Liberdade de consciência, né? De pensamento. Vou ler aqui algumas, antes de fazer algum comentário, né? Eu peguei aqui algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, né? Da editora Boa Nova. No capítulo 10, Lei de Liberdade e Lei Natural, a pergunta 826. Qual seria a condição na qual o homem pudesse desfrutar de uma liberdade absoluta? Resposta: a do eremita num deserto, desde que haja dois homens juntos há direitos a respeitar, e não terão eles, por consequência, liberdade absoluta. A pergunta 833, liberdade de pensamento. Há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e lhe permita desfrutar de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece obstáculos. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Pergunta 835, da página 421. Liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E a pergunta 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar propagarem-se as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se desviaram para falsos princípios? Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinem, a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão e não pela força. O que seria pior que a própria crença daquele a quem se quer convencer? Se há alguma coisa que possa ser imposta é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja com violência. A convicção não se impõe. Estava lembrando aqui, né, tem algumas, quando fala, né, que tudo é lícito, né, porém nem tudo me convém fazer. E quando ele fala, né, que o meu direito, né, ele começa onde o do outro termina, né? Quando fala da liberdade, liberdade nos relacionamentos, né? E aí eu estava lembrando de uma passagem do Evangelho, né? Quando ele fala a respeito do casamento, né? Ele fala da importância do casamento, né? Mas aí ele coloca, né? Lembra muito até quando você casa, né? No momento que você faz o juramento, né? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo ele fala que existe
a única condição, né, que poderia colocar que você poderia, você pode, né, se separar, seria uma condição que onde você tivesse num relacionamento, num casamento, onde nem você conseguisse mais fazer aquela pessoa feliz e nem aquela pessoa conseguisse mais fazer você feliz, né? E quando ele fala das doutrinas aqui, né, lembra muito, né? Porque às vezes fala muito, né? Hoje em dia ainda prevalece muito a questão do catolicismo, né? E aí tem algumas doutrinas, né, que elas não foram até a terceira revelação, né? Que seria o conhecimento da vida no mundo espiritual, né? Que a gente fala, até a gente já falou em outras lives que são as três revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? E tem algumas doutrinas, né, que elas só foram até a segunda revelação, que é Jesus Cristo, né? A gente fala que no Evangelho, ele fala que no capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, meu reino não é deste reino. Não, meu reino não é deste reino, não, perdão. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. É um capítulo que ele fala um pouco sobre reencarnação, né? E ele fala que na época dos judeus, os judeus eles já falavam sobre reencarnação, só que eles não sabiam como explicar. Então, como eles não sabiam como explicar, eles chamavam de ressurreição, que a ciência traz como sendo inviável, porque a ressurreição é a volta à vida, só que do mesmo corpo físico, no mesmo corpo físico, né? E a ciência fala que o corpo ele passa por um processo de decomposição. Já no caso da reencarnação, não, a reencarnação é a volta à vida, só que do mesmo espírito em um corpo diferente, em um corpo que foi criado especificamente para ele naquela existência. Então, Jesus, na época de Jesus, Jesus falou sobre reencarnação, né? Lembra até uma passagem de Nicodemos, né, que era um irmão que tinha uma influência, né, na época, e ele procurou Jesus tentando entender algumas passagens que Jesus falava, né, e lembra até das parábolas, né? Por que Jesus falava por parábolas se muitas pessoas não conseguiam entender aquilo que Jesus falava? O Evangelho traz esse pensamento, né? E ele responde dizendo que Jesus falava por parábola porque ele achava uma forma melhor de explicar aquilo que ele queria dizer, porque ele contava uma história para poder explicar. Jó, por exemplo, Jó é aquele servo fiel e tal, e aí até que demônio, né, o Satanás chegou até Jesus e disse: olha, tu se orgulha, chegou até Deus e disse: olha, tu se orgulha tanto do teu servo, né, mas ele só é do jeito que é porque tu dá tudo a ele. Começa a tirar o que ele tem, que aí tu vai ver se realmente ele é fiel. E aí Deus ele meio que permite que Satanás ele comece a tirar as coisas de Jó. E aí começa a colocar Jó em prova, e Jó perde a fazenda, Jó perde várias coisas, a família, fica acamado com doença. E mesmo assim Jó, ele permanece fiel, né? E aí quando as pessoas escutam essa história, acham que a história aconteceu ao pé da letra. Só que essa história ela retrata todas as dificuldades que nós vivenciamos na nossa existência e a forma como a gente lida com essas dificuldades, né? Então Nicodemos foi atrás de Jesus e aí disse: mestre, nós sabemos que tu és o enviado de Deus, porque do contrário tu jamais seria capaz de fazer as coisas que tu faz, né? E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, ninguém poderá nascer de novo senão o reino de Deus, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí Nicodemos com essa passagem fica: eu não entendi, né? O que o senhor quis dizer? E aí Jesus repete, porque Nicodemos ele diz assim: poderá um homem depois de velho adentrar o ventre de sua mãe? E aí Nicodemos ele
fica sem entender, e aí Jesus repete com outras palavras, mas com o mesmo significado. Em verdade eu vos digo, ninguém poderá, se não vier da terra, né, E aí, mesmo assim, o Nicodemos, ele continua sem entender, né? E aí, essa passagem, quando Nicodemos permanece sem entender o que Jesus quis dizer, aí Jesus disse assim: ora, se tu, né, que é o senador dos judeus, né, que não consegue entender quando eu falo nem daqui das coisas da terra, porque Jesus estava falando de reencarnação, né? Avalie se eu fosse falar das coisas do alto, ou seja, avalie se ele fosse aprofundar mais, falar da terceira revelação, né? Ou seja, da vida no mundo espiritual e tudo. Mas Jesus, ele falou sobre reencarnação. Quando Jesus diz assim: na casa de meu pai há várias moradas, que moradas são essas? Ele não fala, ele não explica. Só com a vinda da terceira revelação, que é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo, que é a doutrina, que ela vai falar de uma forma mais aprofundada sobre a vida no mundo espiritual, né? O meu reino não é deste reino. Ora, se o meu reino não é deste reino, só pode ser de outro. Que outro reino é esse? Ele também não fala, né? Também é só com a vinda da terceira revelação. E outras passagens, né? Essa coisa de às vezes acaba tirando um pouco das nossas ações, né, do que a gente faz, das nossas atitudes, e começa ligando muito a religião à doutrina, né, e acaba se esquecendo que a doutrina quem acaba fazendo somos nós, né? Quando a gente diz eu sou Deus, né? Deus está dentro de cada um de nós. Então são as nossas atitudes e as nossas ações. Então a gente vai fazer o encerramento dessa live, né? E posteriormente a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo do RD3.